Então vamos começar falando dos símbolos especiais. Existem símbolos físicos, símbolos vitais, símbolos astrais, símbolos mentais e símbolos espirituais, quando nós falamos dos simbolismos dos sonhos, porque existem sonhos relacionados a efeitos físicos, a efeitos vitais, a efeitos astrais e a efeitos mentais e também que advêm de planos superiores, que nós chamamos de espirituais. Mas primeiro vamos falar da importância. Conhecer símbolos, ou o que significa o símbolo através dos sonhos, sonhos de origem emocional ou sonhos de origem mental, eles vão permitir conhecer a nossa própria realidade. Porque o que nós somos? Nós somos aquilo que nós sentimos, o conjunto dos nossos instintos, dos nossos sentidos, sentimentos e emoções, e o conjunto também dos nossos pensamentos. E os sonhos, existe uma correlação direta dos sonhos com a nossa própria realidade. Conhecendo os sonhos de uma pessoa, nós conhecemos esta pessoa numa primeira fase. Conhecendo os sonhos dessa pessoa, nós sabemos para que direção essa pessoa está caminhando, se é uma pessoa que está buscando a espiritualidade ou uma pessoa que está se afronhando, vamos dizer, na materialidade. Através disso, nós podemos perceber todo o nosso psicomental, todas as nossas capacidades de alma, todas as nossas virtudes, todos os nossos defeitos, todas as nossas qualidades, todos os nossos dons. E veja, grande parte das pessoas morre com idade avançada sem sequer saber os dons que ele tinha. Muitos já morreram aí com 80, 90 anos sem saber que poderiam ser cantores, por exemplo, que poderiam ser escritores, que poderiam ser artistas, poderiam trabalhar em teatro, poderiam ser ótimos nisso ou naquilo, mas não foram testados, não verificaram as suas tendências, morreram sem saber. Então, nós podemos, através dos simbolismos dos sonhos, conhecer dons, virtudes, todas as nossas aptidões, todas as nossas limitações também. Os sonhos permitem conhecer o nosso karma, o nosso destino, a nossa finalidade, por que nascemos, por que temos dificuldades em determinadas coisas, facilidades em outras, e também por que temos qualidades e defeitos, vícios e virtudes. Podemos também saber o nosso destino, ou seja, para que eu existo, qual é a minha finalidade, para que eu estou nessa vida, de onde vim, o que é que faço, para onde eu vou. Tanto os positivos, que nós chamamos de skandhas, ou fatores kármicos positivos, como também os negativos, que nós chamamos de nidanas, ou fatores kármicos ruins. Através dos simbolismos dos sonhos, permitem também conhecer o vastíssimo mundo astral. E por que é importante conhecer esse mundo astral? Os símbolos astrais, os símbolos mentais? Porque nós vamos nos confrontarmos com estes símbolos logo após a nossa morte. Então, todo mundo pensa, morreu, acabou. Não é bem assim. Quando a gente morre, existe uma continuidade da vida. Só que não nessa dimensão física, mas sim numa outra dimensão sutil, que nós chamamos de dimensão astral. A gente fica lá um certo tempo, uma certa duração, porque o tempo lá não tem a mesma conotação que o tempo daqui. Então a gente fala duração, onde nós teremos uma segunda morte para depois termos uma experiência na dimensão mental, que vamos ficar uma certa duração também, para termos uma terceira morte. Então a cada manifestação nós temos 3 mortes reais. A morte física, onde descartamos corpo físico e vital. Uma segunda morte, onde descartamos o corpo astral. E uma terceira, onde descartamos o corpo mental. E descartando os 4 corpos, o físico e o vital, o astral e o mental, vai sobrar o quê? Sobra o espírito. E o espírito, então, é a centelha divina que provoca uma nova reencarnação. A gente agrega novo corpo mental, novo astral, novo vital, novo físico, e fica nesse ciclo, vai e volta, nesse ciclo evolutivo. Então, através dos símbolos, através desse conhecimento, nós poderemos saber a nossa próxima morada no astral e também depois a nossa próxima morada no mental. Permite conhecer então no astral todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todos os nossos sentidos, os nossos instintos e saber o que vai acontecer com a gente lá para frente. Da mesma maneira que acontece no astral, permitem conhecer o vastíssimo mundo mental, a nossa morada atual dos pensamentos e do mundo mental depois da segunda morte.
permitem uma continuidade de consciência. Ou seja, nós temos um nível de consciência muito fraco, porque a nossa consciência não fica dentro de nós desde que acordamos até o momento que nós vamos dormir. Então a gente se distrai, às vezes a gente não está dentro de nós, a gente pensa que estamos acordados, a gente está totalmente voando na maionese, nas nuvens. Então, o verdadeiro sucesso, a verdadeira consciência, ela acontece com a continuidade de consciência. Vai chegar um momento dentro da nossa evolução, Jesus, por exemplo, era assim, Buda era quase assim, Maomé era quase assim, dezenas de avataras foram praticamente assim, ou seja, pessoas que mesmo dormindo, eles continuam conscientes. Sabe o que está acontecendo no mundo físico, sabe o que está acontecendo no mundo astral, no mundo mental, mesmo dormindo ele sabe o que está acontecendo. Isto chama-se continuidade de consciência. E nós damos os simbolismos, estudamos os simbolismos, buscando esta continuidade de consciência. E ter continuidade de consciência seria ler um livro e jamais esquecer aquele livro. Ver um rosto, jamais esquecer aquele rosto. Ouvir uma música, jamais esquecer aquela música. Então, a gente tem uma consciência ampla, que registra tudo, que não esquece nada e que está presente todos os instantes da manifestação. 100% do tempo. Hoje nós não somos assim, ainda bem, porque senão ficaríamos loucos, porque nós não temos essa adaptabilidade para vivermos assim. Mas à medida que nós evoluirmos, essa vai ser a tendência que nós vamos alcançar pouco a pouco, para e passo. E essa capacidade de continuidade de consciência é a maior capacidade. Ela está no topo da cabeça, é o chakra que a gente chama coronal, e a gente chama de capacidade de Atman, ou capacidade crística, capacidade das capacidades, capacidade superior. E ela permite desfrutar de todos os poderes superiores. Também permitem os sonhos a conexão com os mundos espirituais. Ou seja, nós estamos no mundo físico e a maioria das pessoas sequer lembra dos sonhos, sequer entra em contato com esses símbolos, então existe uma faixa de desconexão, existe uma porta fechada onde nós não temos entrada para outras realidades superiores que nós chamamos realidades espirituais. Então, quando nós começamos a decifrar símbolos, que são aberturas dessas realidades chamadas astrais, mentais, ou realidades psicomentais, ou realidades da alma, então, na razão corpo, alma e espírito, a gente então consegue, através da alma, chegar no nosso espírito. É impossível chegar-se ao espírito sem atravessar os limites da própria alma. Então nós temos que entrar em nossa alma, em nosso psicomental, em nossos sentidos, sentimentos, emoções, instintos, que é o astral, em nossos pensamentos, que é o mental, e nesse processo atravessarmos tudo isso e chegarmos ao espiritual. Então, permite a conexão com mundos espirituais, com as consciências superiores e principalmente com o nosso Cristo interno, com o nosso Deus interno. Ou seja, eu nunca existi antes dessa vida e nunca vou existir depois. A personalidade, como nós falamos, não reencarna. Quem reencarna é o espírito, através de personalidades múltiplas. Possivelmente eu devo vir uma loira que gosta de cerveja, uma loira meia diferente, ou então uma africana meia diferente, ou então uma japonesa meia diferente, porque não existe nada que amarra a raça. O que vai amarrar é a experiência que eu tenho que cumprir, seja lá onde for. Então, possivelmente eu devo vir mulher. Então, nunca existi antes, nunca vou existir depois. Agora, eu existi sempre. Eu existo sempre como espírito, provocando essas experiências. Então, eu tenho milhares de personalidades, como vocês também têm milhares de personalidades. E cada um é uma experiência que nasce, vive, acaba e morre, e se desmancha. Mas o espírito não, é imortal. Então, nós podemos entrar em contato com essa essência. Nós temos 1 bilhão, como a gente sempre fala, 664 bilhões, 501.103 anos de idade. E nesse período todo, quantas personalidades, como bichos esquisitos que nós tivemos no passado, seres esquisitos, gigantes esquisitos com olho só, como cíclopes, seres que pareciam mais animais trogloditas de 4,30 metros, gigantes de 2,70 metros na época da Atlântida, homens bonitos, mulheres bonitas, bem vermelhos, daí vem a raça vermelha, bem negros, a raça negra, bem amarelos, a raça amarela e bem brancos como a neve, raça branca. Isso aconteceu na fase Atlântica. E como reflexo estamos nessa daqui.
E vamos falar da nossa realidade. Toda a manifestação ela é trina, porque Deus é trino em todas as religiões. Isso é importante, porque para a gente entender o simbolismo e atravessarmos essas barreiras, nós temos que ter 3 consciências: a consciência física, a consciência anímica e a consciência espiritual. Aí nós somos totalizados. E a nossa realidade ela é trina, porque Deus é trino em todas as religiões. Como Pai, Espírito Santo, Filho, aqui para nós, onde o Espírito Santo representa a mãe, como Pai, Mãe e Filho em todas as religiões. 3 é o grande número da evolução, 3 é o número do equilíbrio, 3 pontos definem um meio de termos um plano sustentável, 3 pernas permitem uma mesa, uma cadeira, a família é trina, pai, mãe e filho, tudo é trino. Então 3 é o próprio número de equilíbrio, é o próprio número da evolução, por isso que a evolução é trina. E a nossa trindade se dá através de corpo, alma e espírito. Então veja, os símbolos realmente tocam dentro de nós através dessas realidades. São 7 realidades simbólicas. Existe uma realidade física, que vai atuar em nosso físico. Existe uma realidade vital, que vai atuar em nosso vital. Por exemplo, uma realidade vital são símbolos do Reiki, que é reikiano, ela atua no nosso vital. É um símbolo de atuação vital, de atuação dessa energia que nós chamamos Chi, ou Ki, dos chineses, ou Prana, dos hindus. Existem símbolos astrais, símbolos mentais, símbolos que a gente chama do mental concreto. Depois temos o 5º nível, que é um mental superior, que não tem formas, é um conhecimento que cai direto dentro de nós. O 6º é Buda, ou intuição, e o 7º é Atman, ou aquela percepção crística superior que eu falei. Esses 4 de baixo, ou seja, 2 que representam o corpo, físico e vital, eles têm forma. Então, são símbolos associados a formas. E tudo que tem forma pode ter nome, pode ser desenhado, pode ser tocado, pode ser visto, pode ser mexido. Tudo que acontece na dimensão da alma, do psicomental, astral ou emoções, e mental concreto ou pensamentos, também tem forma. São rúpicos. E tudo que acontece no espírito não tem forma. Por isso que falar que viu um espírito, ele não está vendo nada, porque espírito não tem forma. Então nós não temos consciência para ver um espírito, para cheirar um espírito, para descrever um espírito como é que ele é. Então espírito na realidade é uma inteligência. Anjo não tem forma, então o anjo é uma inteligência. Então o que é uma inteligência? Vocês já viram uma inteligência? Ela é verde, é amarela, é grossa, é fina, é comprida, é gorda, é quadrada? Não tem. Então são inteligências. Então esses níveis acima da alma são níveis de consciência, níveis de inteligência, e não tem forma. Mas para nós entendermos, para nós trabalharmos e através dos símbolos chegarmos a elas, elas assumem formas nas nossas dimensões. Por isso que anjo tem forma, por isso que mestres têm forma, por isso que tudo que vem do espiritual acaba tendo forma. Mas espírito não tem forma nenhuma, é só sabedoria, é só consciência pura. Por isso que chama-se arrúpico. A quer dizer sem, rúpico com forma. Os de baixo todos têm forma. Então a grande realidade é essa. Nós temos que ter essa manifestação trina. E nós somos trinos, como corpo, alma e espírito, como braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé, falange, falanginha, falangeta, espírito, alma, corpo, cabeça, tronco e membros, tudo é trino, porque nós somos a própria expressão de Deus. Bom, vamos falar um pouquinho da realidade dos sonhos. Os sonhos, o que são sonhos? Todos vocês sonham, né? Alguém aqui nunca sonhou? É difícil. Quem sonha muito? Tem poucos. Quem sonha mais ou menos? E quem sonha pouco? Mas todo mundo sonha. Eu falo sonhar de vivências quando a gente dorme. Porque tem gente que sonha acordado. Aí já é uma outra história. Os sonhos são estados de consciência. E quanto mais afinado for esse estado de consciência, mais símbolos nós podemos captar nestas dimensões que nós estamos vivenciando a nossa consciência. Então, são estados de consciência que o nosso corpo astral, conhecido também como psicomental inferior ou alma inferior, capta, e sempre de 2 origens. Porque nós temos a nossa alma inferior, que é o astral, e a alma superior, que é o mental. O animal, por exemplo, só tem alma inferior, mas animal não pensa, não raciocina, não tem lógica, não pensa, não tem criatividade. Por exemplo, você ensina um papagaio a falar, mas nunca ele vai chegar para você. Você fala bom dia, loura, ele repete
repete bom dia, alô, mas ele nunca fala, você viu aquele americano que jogou água no bebê? Você não vai falar. Você viu a moral, como é que está? Não, ele não pensa. Ele tem a sabedoria dele no instinto. Então, nós temos, na realidade, 2 estados de consciência através dos sonhos. Um, nós chamamos uma consciência vertical, através daqueles 7 corpos. Ou seja, uma consciência que nós podemos captar do físico, do vital, do astral, do mental. Depois, do mental superior, da intuição ou Buddhi e do coronal, que nós chamamos átmico. Então, são 7 estados de consciência na vertical. E qual é o processo nosso da evolução? O que o simbolismo quer? Que nós tiremos a consciência do físico e passamos para o vital. É o trabalho do Reiki. Por isso que tem tanta divulgação de Reiki, massagem prânica, Doin, acupuntura. Tudo isso é para deslocar a nossa consciência a um segundo nível, que é o vital. Depois, nós temos que trabalhar o emocional, elevar a nossa consciência ao emocional. Entender o que é instinto. E quem entende o que é instinto? Nem a ciência entende o que é instinto. É a coisa mais simples entender o instinto, que é uma sabedoria pura, perfeita, que Deus colocou no animal para que o animal saiba exatamente o que ele tem que fazer. É a sabedoria. E esse instinto pode ser ampliado, condicionado, pode ser reduzido, pode ser mudado, ou seja, o animal pode ser bravio domesticado e domesticado virar um animal bravio violento. Depois nós temos a consciência ainda na vertical, no nosso mental concreto, depois no mental abstrato, na intuição e na percepção crística. Então veja, a nossa consciência ela tem que subir, tem que sair do físico para o vital, para o astral, para o mental. E o mental é o nível humano. Se quiser sair do nível humano, ela tem que entrar no nível espiritual, que é o mental abstrato, sem forma, a intuição, sem forma, o Buddhi, e mental superior, o Atman, sem forma também. Ou seja, nós temos que sair dos mundos da forma, sutilizar estas formas e chegar nos mundos espirituais onde não tem forma. Então, consciência é isso. E o símbolo, à medida que nós vamos estudando, vamos trabalhando, eles vão saindo de símbolos grosseiros para símbolos mais sutis, vão se sutilizando até chegar em símbolos que a gente nem tem forma, mas tem inteligência naquele símbolo. A gente recebe um pacote de inteligência como sendo o próprio símbolo. É fantástico. E depois, através da realidade dos sonhos, nós também podemos ter a nossa consciência ampliada na horizontal. Não só dentro de nós próprios, avançando a nossa consciência do corpo mais denso ao sutil, mas também no horizontal, ou seja, nos mundos externos. E quantos mundos existem? Esse mundo que aqui está externo, que é o mundo físico que a gente chama. Existe o segundo mundo que interpenetra, envolve esse, chamado vital físico, que é o mundo onde existe a própria vida, tudo que tem vida. Existe o terceiro mundo físico, que é o mundo astral. Então, para onde a gente vai quando morre? Aqui mesmo. O mundo astral é aqui mesmo. Ele está dentro desse mundo, numa dimensão mais sutil. E quando tiver a segunda morte, onde a gente vai? No mundo mental. Onde fica o mundo mental? Aqui mesmo. Dentro desse mundo mais sutil, aqui dentro. Então, onde estão os desencarnados? Aqui mesmo, junto com a gente. Só que existe uma barreira de dimensão para chegarmos a eles. Onde estão os que estão mortos na dimensão mental? Aqui mesmo. Então, são mundos envolvidos um dentro dos outros, como verdadeiras cascas de cebola, uma envolvendo a outra e todas elas formam a cebola. Então, através destas realidades, podemos expandir a nossa consciência na horizontal para esses 4 mundos. E depois para mundos que não têm forma, que são outros mundos sutis, mundos espirituais. Da mesma maneira que eu posso expandir na vertical, quando eu faço isso, eu estou expandindo automaticamente na horizontal também. Ou seja, eu cresço a minha consciência de um corpo grosseiro ao mais sutil, eu também cresço a minha consciência na comunicação com esse mundo, do mais grosseiro, que é o mundo físico, ao mais sutil, que são os espirituais. Os sonhos permitem isso, uma expansão da consciência. E o conhecer os simbolismos dos sonhos é ganhar esta consciência, tanto para crescermos dentro de nós, como para crescermos no relacionamento fora de nós, nos mesmos mundos. E aqui vem a morte. Então, qual que é a realidade da morte? Muitas pessoas dizem que morreu, acabou. Mas os clarividentes, quem tem uma visão superior, quem enxerga outras realidades, vê que não é bem assim. Então esse negócio de morreu, acabou aqui, mas continua ali. Então existe uma continuidade, porque nada é parado, tudo é contínuo, tudo é cíclico. Então o que é uma morte? É uma transição de uma consciência aqui, dessa realidade, para uma outra realidade. Depois daquela realidade,
realidade para uma outra realidade, até que nós voltamos a nossa consciência para essa realidade mais grosseira, formando ciclos, porque tudo é cíclico. Então, a morte, ela é falsa, não existe dentro dos conceitos espirituais, dentro dos conceitos teosóficos. Qual é a nossa idade? Repetindo, qual que é a sua idade? Qual que é a minha idade? É a mesma, 1.664.501.103 anos no calendário teosófico, que foi elaborado por Assura Maia há muitíssimo tempo atrás. Então, é o nosso tempo que nós seguimos. E nesse tempo, nós sempre estivemos vivos, nós sempre estivemos manifestados. Então, onde estão os trogloditas? Já pensou que não acredita nesse processo de volta à forma, nesse processo reencarnatório? Então imagina, o sujeito morre, vai lá para o céu. Aí o troglodita era bom, ele era puro, ou não, ele era maldoso. Naquela época não tinha revistas pornográficas, não tinha droga, só tinha tacape, mulher feia, homem feio, dinossauro, fome, briga, violência, era o estado de consciência dele. Então onde estão os dinossauros? Ah, estão no céu. E aqueles antigos lá, onde eles estão? Estão no céu. Houve épocas que a gente tinha 4,30 metros de altura. Onde eles estão? Estão lá no céu esperando. Houve épocas da Atlântida que tínhamos 2,70 metros. Tínhamos 3 metros, como muitos esqueletos que descobriram na China. Tem o homem de Gargaian, que tem 5 metros de altura. É um esqueleto de um hominídeo de 5 metros de altura. Então, onde estão esses homens? Estão no céu. Agora, imagina, eu morro aqui, eu morro velhinho, com 100 anos de idade. O outro morreu aqui com 7 anos, para não falar do limbo. Lá. Uma criancinha de 7 anos, um monte de menino de 7 anos. A gente vai todo mundo lá. Aí é a ressurreição, é o juízo final. Pronto, vamos ver quem vai para o céu aí, para Nova Jerusalém. Aí o troglodita, o que vai fazer? Ele vê um cara lá, executivo de pastinha, de laptop aqui, computador, vai dar uma cacetada com o tacapineira, é o que ele sabe fazer, vai comer a orelha dele, é o que ele sabe fazer. Ele era antropófago. Então veja, onde está Jesus aí? Onde está Cristo? Onde está a consciência? Ele não tem consciência nenhuma, é mais que um bicho, é mais que um animal. Como é que ele vai ganhar uma consciência crística? Ninguém pode dar nada para ninguém. Não existe isso, tudo tem que ser trabalhado, tudo tem que ser conquistado, a evolução é acumulativa. Você começa esse argumento com um pastor, ele começa a te xingar, dizer que você é fanático, que não sei o que. Não, fanático é ele que não quer ouvir isso. Então me responda, onde estão os trogloditas? Onde estão os dinossauros? Tem que estar no astral, esperando a vida deles lá, a vinda de Jesus dinossauro lá. Então como é que fica? A criança, o que consciência tem aquela criança se ela nasceu uma vez só, se não existe reencarnação? Ela vai chegar lá, vai fazer o quê? Ela tem 6 anos, não sabe nada, tem 7 anos. Erraram lá, e como é que faz? Ela vai chorar, querer o pai e mãe. Um tem muita idade e o outro tem pouca idade. O que tem idade tá bom, tem experiência, etc. Mas eu pergunto para vocês, onde está o troglodita? Está aqui, eu sou o troglodita. Vocês são trogloditas. Então nós saímos dos trogloditas e chegamos onde estamos. Então o troglodita é o nosso passado, é a nossa realidade. E nós não somos trogloditas mais por quê? Porque vencemos tudo isso, evoluímos e estamos aqui agora. Então veja que a morte, dizendo que acabou, morreu, é a coisa mais falsa que tem. Não existe isso daí. Então a vida é acumulativa e nós somos resultados de todas as experiências anteriores. E tem uma prova disso. Se nós focarmos a consciência dentro do ponto bindu, que é um ponto brilhante como um sol na ponta do coração, nós entramos lá dentro e voltamos para o passado e vemos toda essa realidade antropogenética, antropos, homem, genética de criação, de gênese. A gente vê tudo isso. E o que eu vejo é o que vocês vão ver. Eu digo para vocês, não acreditem em mim. Eu posso ser um louco que saiu do Charcot, veio da palestra e volto lá com pau de amansa louco e tomar os meus al ali, né? Comital, idental, gardenal, etc. Então, não é isso, mas eu já entrei dentro disso, não acreditem em mim, mas falam, é possível, eu vou considerar que é possível pelo menos, eu vou entrar lá dentro e vou lá para trás, eu já fui lá para trás, já vi como é que é, não tenho dúvida, eu já sei o que eu fui em termos do passado, bem distante, eu estou falando lá de quase 1 bilhão e 400 milhões de anos atrás, quando a gente era bem no início da nossa evolução. Então é uma questão de acreditar, pesquisar e ir. Por outro lado, fora essa realidade, nós somos especialistas em morrer. Uma pessoa que tem 85 anos, ou quando chegarmos a 85 anos, sabe quantas mortes nós vamos ter? Mais de 30 mil. Então, quem tem 85 anos já morreu mais de 30 mil vezes. Porque toda vez que nós dormimos, nós morremos. Por que nós morremos? É o mesmo ciclo que vai acontecer depois da morte, é o que acontece diariamente quando a gente dorme. Porque diariamente, quando a gente dorme, nós vamos para o mundo astral, vamos para o mundo mental, que são os mundos onde
dormiremos depois da morte definitivamente. Então, numa vida de 85 anos, todos nós teremos feito viagens para esse mundo que a gente quer tanto saber. Quantas vezes? 30 mil. O que falta? Lembrança. Falta recordação. Falta entrar dentro dos simbolismos que armazenam esses conhecimentos que vão expandir a nossa própria consciência. Por isso que nós falamos que o sono é o caçulinha, é o irmão caçula da morte. Porque o sono e morte é a mesma coisa. Dormir e acordar é um ciclo menor do mesmo ciclo que é morrer e nascer. Que a gente vai para o astral, vai para o mental, volta para o físico. É a mesma coisa. Então veja, as leis que existem entre dormir e acordar são as mesmas leis universais do karma, da reencarnação e tudo mais. Por exemplo, se eu vou dormir com dívida, se eu estou casado com uma mulher chata que me pega no pé, se eu moro num apartamento de 1 metro quadrado, se eu comi violentamente feijoada com vinho, com cachaça, eu vou dormir. Como é que eu acordo? Eu vou acordar numa mansão com uma gata com a Sheristone, sem dívida, sadio? Não, eu vou acordar com a mesma mulher chata, eu vou ter as mesmas dívidas que eu dormi, eu vou ter problemas de saúde, carne, com a feijoada, com o vinho, com a cachaça que eu tomei, e acordar no mesmo apartamento que eu estava. Mas por outro lado, durante o dia, eu ganho na loteria, aí chego pra mulher, ou você ajeita, ou troco você de 40 por 2 de 20. Aí o que faz a mulher? Capricha, dá um banho de boutique nela, fica aquele chuchu beleza, pronto, a mulher mudou, não é mais chata porque ele tem dinheiro no bolso. Em vez de morar no apartamento, compra uma mansão, paga todas as suas dívidas, come bem, mas com moderação e vai dormir. Como é que ele acorda? Naquela situação melhor, porque ele mudou aquela situação. Então nós podemos mudar essa situação. Então dormir e acordar é a mesma coisa, permite entender leis maiores como nascer e morrer. Por isso que nós nascemos com dívidas, com problema de saúde, porque nessa grande dormida nós fizemos as mesmas besteiras que nós fizemos numa pequena dormida. Então o sono é o irmão menor da morte. E ele pode ser o nosso grande instrutor para isso, para chegarmos ao entendimento do simbolismo. Essa realidade é muito importante para todos nós. O conhecimento dos sonhos. É importante a gente entender. Quem é que sonha? Todo mundo sonha, todos nós sonhamos. Então sonhar faz parte da nossa própria realidade humana. E nós temos cerca de 4 a 5 sonhos por noite. Toda noite nós sonhamos 4 a 5 vezes. Mas nós não simplesmente sonhamos, mas nós saímos fisicamente, ou seja, o corpo astral sai do corpo físico, o corpo mental sai junto com o astral e vai na sua vivência na dimensão mental, o corpo astral vai na dimensão astral. Então nós saímos fisicamente, tiramos esses 2 corpos dos nossos corpos. Quando estamos acordados, 4 corpos estão aqui. É o físico, o vital, o astral e o mental. Mas quando a gente dorme, só ficam 2 na cama. Normalmente, nesses períodos. É o físico e o vital. O astral e o mental saem, vão embora de lá para as suas dimensões e as suas vivências. Nos mesmos 85 anos, nós temos aproximadamente 150 mil sonhos, 150 mil experiências, vivências que nós não lembramos, mas estão dentro de nós. Estão armazenadas, estão ali dentro de um arquivo que a gente não consegue achar no computador, mas está lá dentro. Se eu conseguir acessar esse computador, eu vou conseguir me lembrar de todos os sonhos que eu tive. Vou repetir. Se eu conseguir acessar esse arquivo, eu vou me lembrar de todos os sonhos que eu tive. Mas eu não lembro de todos eles. Eu lembro de um, do outro, mal e mal. Eu tenho noção parcial. Mas nós temos essa capacidade. Equivale esse período de 4 a 5 sonhos, o tempo que nós sonhamos, a sonhar numa vida de 85 anos, ficar 4 anos sonhando sem parar. É uma experiência grande. 4 anos sonhando sem parar. Os animais também sonham. É só olhar um gatinho, um cachorro. Eles sonham. Os animais violentos, como o leão, que pega uma gazela por trás ali, pelo cangote, rodopia, isso é aquele sangue, aquele cheiro gostoso. Ele fica com aquela vontade violenta. Aquele sonho se repete mais de 100 vezes para ele. É uma felicidade para ele, porque foi uma vitória dele. Ele conseguiu pegar aquela gazela, ser mais rápido que ela. Então o animal também sonha. Criança. Toda criança sonha, muito mais do que adulto. Então, criança até 4 anos, ela sonha diretamente. E tem um agravante, a criança, ela não distingue sonho de realidade.
É tudo a mesma coisa. Então, quando uma criança disse que sonhou com um monstro, ela viu o monstro. Se ela sonhou com um bicho feio, ela viu o bicho feio. Se ela falou que viu uma pessoa que é da foto, ela sonhou com o desencarnado, que é o avô dela, a avó dela, seja, o bisavô, seja lá quem for. Então, criança de 3 a 4 anos não distingue, segundo os estudos científicos, Piaget estudou muito isso, sonho da própria realidade. Os homens e mulheres também sonham, mas são diferentes. O sonho do homem é mais racional, mais mental, é um sonho assim, mais assim, cheio de raciocínio. Aí ele fica com os problemas dele, do emprego, do trabalho, com as dificuldades. Sonha com o futebol, o time dele não ganha. Se é corintiano, pelo amor de Deus, esse sonha direto. As mulheres já têm um sonho mais focado nas emoções. Então, falando de simbolismos, os simbolismos dos homens são mentais. Os simbolismos das mulheres são emocionais, são astrais. A maioria deles. Então, a mulher sonha muito mais do que o homem, um sonho muito mais gostoso, porque são sonhos relacionados aos sentimentos, emoções. Sonhar realmente é fantástico. É a possibilidade de nós alcançarmos aquela continuidade de consciência que eu falei para vocês. Outro aspecto básico, conhecimento básico, lembrança dos sonhos. Nós não temos normalmente lembranças, mas eu falei, está tudo gravado lá dentro. Se eu conseguir a chave desse arquivo, ele vai me abrir e eu vou me lembrar de todos os sonhos que eu tive, porque são experiências, são vivências. Não só o que a gente sonha, tudo que eu pensei até hoje está gravado dentro de mim. Tudo que eu senti até hoje está gravado dentro de mim. Então não adianta, por exemplo, se esconder atrás do abacateiro e fazer uma coisa errada lá, para ninguém ver. Está gravado, está lá, está tudo, é acessível. Quem quiser entre e vê. Só que existem regras para isso. Então não adianta fazer uma coisa errada, ninguém viu, ninguém sabe, morreu. Não, está gravado dentro de nós. Tudo que entra pela retina nunca mais é apagado. Tudo que eu enxergo está gravado. Tudo que eu ouço está gravado. Tudo que eu penso está gravado. Tudo que eu sinto pelo olfato, os piores odores que eu senti e os mais inebriantes, naqueles momentos românticos, estão gravados. Todo o paladar está gravado. Tudo que eu pensei, tudo que eu senti, está tudo gravado. Ou seja, não existe nada que não esteja gravado dentro de nós. Só que se a gente ficar com isso remoendo, nós nem vivemos. Nós não temos essa capacidade. Mas que está lá, está. E tudo isso é a nossa própria realidade. Então a lembrança dos sonhos, embora estejam gravados, ela é muito confusa. Às vezes a gente lembra totalmente um sonho, às vezes a gente lembra parcialmente, o começo, o meio ou o fim. Então nós temos uma lembrança às vezes clara, às vezes confusa, às vezes coerente, é um sonho coerente, às vezes é totalmente incoerente, não tem nada a ver, é uma coisa que fala, caramba, como é que funciona um negócio desse? Que absurdo! Então, caramba, eu sonho que eu sou uma noiva, que eu estou entrando no altar, eu sou homem. Caramba, como é que eu sonho disso? Você já pensou as suas tendências a ser gay? Pergunta, se não psicólogo. Existem lembranças boas, ruins, existem coisas de nossa própria realidade, da nossa vida, coisas de realidades externas, existem coisas que são conhecidas, que nós conhecemos, sonhos conhecidos. Às vezes a gente sonha com máquinas, equipamentos, pessoas, locais que nós desconhecemos, não temos nem noção do que é aquele negócio que a gente sonhou, são desconhecidos. Nós podemos ter experiências relacionadas ao passado muito distante, ao presente que está acontecendo e também ao futuro que ainda não aconteceu. Então são as lembranças. Mas maior ou menor, mais forte ou mais fraca, intensa ou menos intensa, todos nós temos as nossas lembranças. É impossível não termos lembranças. E aí vem as nossas capacidades anímicas. Por que é importante a gente saber símbolo? E principalmente símbolos astrais, símbolos mentais, símbolos relacionados ao sonho. Porque estes símbolos são, na realidade, agregados de conhecimento e permitem despertar faculdades. Porque quanto mais conhecimento eu adquiro, mais consciência eu estou adquirindo. Quanto mais consciência eu adquiro, mais me é liberado capacidade sensitiva, capacidade perceptiva. Então uma coisa vai alimentando a outra, eu vou despertando poderes, capacidades. Porque nós não podemos dar poder, eu falo nós hierarquias, as hierarquias não podem dar poder a quem não está capacitado para aquilo. Mas à medida que ele vai tendo conhecimento, vai sabendo, não vai se assustando, vai dominando, vai dando mais. Aí ele aguenta, dá mais, aguenta, a coisa vai. Então, gradativamente, através
dos sonhos, das lembranças simbólicas dos sonhos, nós podemos despertar capacidades de pressentimento, por exemplo. Existe o pressentimento astral. Eu sinto uma tristeza. Vai acontecer alguma coisa ruim com meu marido, comigo, com alguém em casa vai acontecer uma coisa ruim. Eu sinto isso dentro de mim. Eu tenho esse pressentimento ruim dentro de mim. Às vezes eu tenho um pressentimento agradável. Vai acontecer alguma coisa gostosa. Não sei com quem, mas vai acontecer. Isso chama-se pressentir. É sentir antes. Algo que vai acontecer depois. Então chama-se pressentimentos. A premonição. A premonição é um pouco mais forte. A gente tem uma percepção um pouco mais configurada do que vai acontecer de negativo ou de positivo. E isso pode ser astral também, pelos sentidos, sentimentos, emoções distintos. Nós podemos ter uma pré-cognição. Eu sei que vai acontecer uma coisa errada com o Joãozinho na terça-feira. E a coisa acontece, ele tem um problema na terça-feira com o Joãozinho. Meu marido vai ter um problema, vai acontecer uma coisa no dia tal. Quer dizer, aí já não é pressentir, é conhecer. Por isso que chama pré-cognição. E o pressentimento, premonição e pré-cognição podem ser astrais, ou seja, relacionados a sentidos, sentimentos e emoções distintos. Podem ser também superiores ou mentais. Quer dizer, é o pensamento, não é a emoção que está captando. É o pensamento. Me chega um pensamento que vai acontecer alguma coisa, eu não sei com quem, mas vai acontecer uma coisa ruim com alguém. É pensamento, não é sentimento. Eu penso isso e eu percebo pela mente. Ou então, eu tenho uma premonição que vai acontecer algo errado com o Joãozinho mentalmente. O Joãozinho vai ter um problema. Mentalmente eu estou captando. Ou então, eu tenho uma pré-cognição mental que vai acontecer alguma coisa com alguém. Boa ou ruim. Então pode ser com foco nas emoções, sentimentos, pode ser foco nos pensamentos. E aí vem toda uma importância desses símbolos, dos conhecimentos, que agora vocês vão ter uma visão um pouco melhor do que significa simbolismos astrais, simbolismos mentais e simbolismos dos sonhos. Existe a oniromancia. O que é a oniromancia? Mancia, mântica, vem de adivinhar, vem de saber antes, vaticinar. Profetizar, mas no sentido mais grosseiro. Então seria adivinhar, seria ser um bidu ou uma bidu. Então oniromancia é a gente ter capacidade de pressentir, fazer pré-cognição e premonição, tudo isso a gente chama de oniromancia, ou seja, usando o sonho para dizer isso. Então nós temos uma experiência com o sonho. Eu sonho com o Joãozinho numa situação, então aquilo pode se transformar num pressentimento, numa premonição, numa pré-cognição. Então isso tudo é uma prática que nós chamamos oniromancia, ou seja, adivinhar através dos sonhos. Então cada sonho, ele vai trazer um símbolo, e aquele símbolo mostra uma realidade que, sabendo essa realidade, nós então podemos vaticinar, adivinhar, e isso é muito útil, porque quem não quer saber o futuro? Todo mundo quer saber o futuro. O passado a gente esconde, o passado a gente esquece, o passado ninguém pode mudar. O presente estamos rolando do jeito que dá. Agora, conhecer o futuro é uma beleza. Principalmente se uma mulher está encalhada, se o homem está encalhado, se alguém está buscando um sucesso profissional numa área, se alguém está querendo isso, querendo aquilo, alguém tem sonhos. Existe a oscopia. Veja, o ovo, o que é? O receptáculo de onde vai nascer um ser futuro. Então, muitas pessoas têm capacidades mânticas simplesmente segurando o ovo. Então, pega um ovo de pato. O que tem um ovo de pato? Tem uma possibilidade de um nascimento, é uma possibilidade de uma criação. Ou seja, existe uma força anímica dentro daquele ovo de pato. Ou seja, aquele ovo é uma célula. A maior célula que existe é o ovo de avestruz. Então, já pensou pegar um ovo de avestruz? É uma capacidade mântica maior do que um ovinho de codorna. Então, existe esta capacidade de segurar um ovo na mão e tentar captar coisas de outras realidades que vão chegando na nossa consciência. A gente dorme segurando um ovo, mas tome cuidado para não errar esse ovo. Então, ooscopia. Então, sonhar com o ovo. Então, imagina um símbolo. Ovo é um dos maiores símbolos que tem. Ele representa a própria criação do universo. Nós nascemos de um ovo. O que eu era antes de eu ser? O que vocês eram antes de vocês serem? Vocês eram um óvulo de 0,2 milímetros que estava lá na cavidade abdominal da mãe de vocês. Aí chegou um espermatozoide que foi jogado lá, apareceu lá por qualquer motivo, entrou dentro daquele ovo e aí vem a nossa história. Aí nascemos no momento que aquele espermatozoide fecundou o ovo. Então todos nós viemos de um ovo. Onde está a nossa realidade? Está dentro de um ovo. Onde está a realidade do universo? Dentro do ovo. A Terra, antes de ser a Terra, ela era simplesmente um ovo de fogo, uma bola de fogo como o ovo, um geóide de onde nasceu tudo que veio. Então, antes da Terra nascer,
Dentro daquele ovo energético, que era a matéria eletromagnética que veio do Sol, a energia eletromagnética que virou matéria, aquilo era o ovo da Terra, de onde veio tudo. Então o ovo tem a realidade do que vai sair daquele ovo. A realidade de um ovo de um pintinho tem a realidade da galinha ou do galo que vai nascer, e assim por diante. Então, ele é muito importante dentro do símbolo. Então, ter um símbolo de um ovo, aí eu vejo um ovo, falo, caramba, será que na outra encarnação foi galinha? O que é? Quer dizer, que ovo que é esse? Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Pela Bíblia foi a galinha, porque primeiro surgiram os animais para depois se procriarem. Então, primeiro, pela Bíblia, foi a galinha. Depois é que veio o ovo, a galinha botou o ovo. Mas no universo não, primeiro veio o ovo. Ovo é um grande símbolo astral. Então, sonhar com ovo é uma coisa fantástica. O que vocês têm que fazer quando vocês sonham com ovo? Entrem dentro do ovo. Esse é o segredo. Tem que entrar dentro do ovo. Tem que fazer que nem criança que recebe um ovo de Páscoa. Vai, quebra e vê o que tem dentro lá. É isso que vocês têm que fazer. Entrar dentro do ovo. Essa é a realidade. Porque lá é que está o mistério. Então o símbolo está fechado. Entrando dentro do ovo, vê uma chuva de conhecimento fantástico. Existe uma outra prática que nós chamamos de onicomancia, que são as unhas. Antigamente, o que se fazia? Pegava a criança, pegava azeite, passava azeite nas unhas e passava fuligem. Não é? Então, cada unha tem uma textura. E essa textura mostra sinais, mostra símbolos, mostra letras, mostra imagens, mostra figuras. Então, isso chama-se onicomancia, ou seja, fazer vatinação pelas próprias unhas. E nós temos marcas nas unhas, é que a gente nem vê a nossa unha. A gente tem marcas nas unhas. Pelas unhas, nós podemos saber se uma pessoa teve um ataque cardíaco recente, se ela tem problemas de rins, se ela tem problemas de coração. Então a unha revela muito conhecimento. É uma sabedoria que tem numa unha. E sonhar com unha, muitas pessoas sonham com unha, não sabem qual é o simbolismo disso. Então tem um simbolismo também muito interessante. Pela própria unha nós podemos, vocês peguem defuntos lá no Instituto Médico Legal, arranquem as unhas e mandam para mim. Eu te falo exatamente como eram as pessoas, pelas unhas. Porque as unhas retratam os tipos humanos. Uma unha de um colérico é uma unha chata, plana, quadrada que nem ele, que é chato, plano e quadrado. Uma unha de uma sanguínea, ela é arredondada, comprida, bem arredondada, comprida, mais comprida do que larga. Isso logo você vê se uma pessoa é alegre, feliz, de bem com a vida. Uma unha, por exemplo, de um fleumático, ela é curta, é mais larga do que estreita, molinha, porque ele come, a outra porque ele é assim mesmo. A unha, por exemplo, de um colérico é igual a de uma sanguínea, mas é dura, parece um pedaço de aço. É porque ele é duro, ele acumula muito elemento terra, a unha é dura. A unha de um sanguíneo, apesar de ter a mesma forma, é flexível. Fisicamente, a gente tira muita conclusão de unha. Olhando uma unha, você já fala um monte de coisas da pessoa. Olhando as unhas da pessoa, você já fala um monte de coisa delas. Então isso chama-se onicomancia. Às vezes, a gente tem uma série de unhas passando. São unhas que entram, garras que entram. Quando eu falo unha, eu estou falando unha humana, mas não é só humana. Existem unhas de animais. Cada unha de animal tem um significado. Então você pega uma unha de gavião, você pega uma unha de porco, é diferente. Você pega uma unha de coelho, é diferente. Então são significados. Caramba, mas que unha que é essa? Não, eu sonhei com uma unha, mas peraí, é unha do quê? É de homem, de porco, de palmeirense, é unha de elefante. Depois existe a onomancia. Onomancia, então são nomes. De repente eu sonho com um nome. O que é aquele nome? Eu tenho um nome que me persegue. É um nome que eu nunca esqueço dele. Então, eu já sei o que é o nome. Depois de muito tempo, eu descobri o que é esse nome. É uma inteligência. Ou seja, é a consciência de um anjo que se manifesta através de um nome. Então, veja, quando eu cheguei a essa conclusão, aí que eu fiz a conexão. Entrei no símbolo, que é o nome dele. E pensa que nome do que é ele? É Rahael, Ho, e não sei o que lá de El. Nada disso. É um nome português, que não o nosso. Nome comum. Só que atrás daquele nome tem algo muito forte. É o simbolismo. Agora, ele é meu. O que adianta vocês saberem o meu nome se para vocês não representa nada, né? O de vocês deve ser outro. Então, se o meu é Joaquim, o de vocês deve ser Manuel ou Antônio. Mas o meu tem um nome português, conhecido. Depois de muito tempo caiu a ficha. Olha quanto tempo eu perdi, eu poderia ter ganho muito mais se eu tivesse descoberto antes. Se eu tivesse sentado aí e tivesse alguém falando o que eu estou falando naquele momento, falei, olha aí, acendeu. Vocês têm alguma vivência com algum nome que persegue vocês? Alguém deve ter, né?
Pode ser também um número. Então sempre aparece aquele número no sonho, sempre aparece aquele número nas vivências oníricas. Então vamos bater nesse número. Eu também tenho um número que me persegue. Tudo é esse número. Onde aparece é um número. Onde aparece é aquele nome. Então é importante. Existe a onomatomancia, que são signos. Signos são desenhos, são espécies de sinais. Signo quer dizer sinais. Então são sinais. Então às vezes tem um determinado sinal, a gente tem que saber o que significa aquele sinal. Ele tem muita sabedoria para nos dar. E são nossos. Cada um tem o seu simbolismo. Por isso que é importante a gente ver. Existe a ornitomancia, ou seja, surgem aves. Tem pessoas que sonham com aves. Mas por que ele sonha com aquela ave? Sonha com galinha, então ela tem tendência a ser galinha? Não, não tem nada a ver. Sonha com porco, tem tendência a ser porco, a palmeirense? Não. Quer dizer, existe algo dentro daquele animal, dentro daquele símbolo, que ele precisa soltar para fora, tirar, para entrar como uma realidade consciencial para o seu crescimento. Então, às vezes canto, às vezes surgem pássaros que cantam. Então é fantástico a gente... Vocês entendem o que o pássaro canta? Vocês conseguem entender o que ele quer dizer? Você acha que o pássaro canta por cantar? Ele está dizendo alguma coisa. Sonhar com águia, sonhar com côndor, tem um significado totalmente especial. Sonhar com urubu, sonhar com peixe, tem um significado. Então, mas o que significa? Olha, cada animal, cada ave, cada ser manifestado foi criado por uma inteligência. Então, é um símbolo relacionado àquela inteligência. Alguém criou o porco. Alguém criou a cobra, alguém criou o papagaio, alguém criou aquela ave que parece ave do paraíso, alguém criou o urubu. Então, atrás disso tem alguém, tem uma inteligência. E essa inteligência que, através do símbolo, me vai trazer conhecimento. É isso que vocês têm que captar. Não é simplesmente eu sonhei com o urubu, eu sonhei com uma tartaruga. O que existe atrás de uma tartaruga é fantástico. O que existe atrás de um sapo, nem se fale. É maravilhoso, de uma rã. Então, de um cavalo. O que tem de simbolismo atrás de um cavalo, tanto é que as 4 maiores potestades estão usando o cavalo, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse que vêm julgar toda a humanidade. Então veja a importância das aves, dos animais. Existe a alectromancia, que é sonhar com o galo. Então o galo, ele é até símbolo pátrio, símbolo francês, da própria França. Então veja, a alectromancia é o galo. O galo tem um significado muito forte dentro do simbolismo. Então, de repente, eu fico meditando naquele símbolo que é um galo, aí vem uma chuva de conhecimentos atrás dele. E o que vem atrás do conhecimento do galo? Sabe o que vem? Vem todo o conhecimento de política, que é a arte de governar. Vem todo o conhecimento de ética, de estética. É fantástico o que um galo tem, mas o que o galo tem a ver com ética e com estética? Entra dentro do galo que vocês vão ver o que tem, que é o símbolo do galo. Existe a biomancia. Biomancia, por exemplo, você sonha com uma pessoa que tem um sinal no corpo. Tem pessoas que têm um sinal no corpo. Tem gente que tem estrelas de 5 pontas nas mãos, tem gente que tem um cubo, um hexágono, tem gente que tem uma espécie de uma caveira na unha, tem uma borboleta nas costas, tem uma mancha que parece uma tartaruga. Então existem símbolos. Então nós temos símbolos. Sonhar com pessoas com cicatrizes, sonhar com pessoas que têm determinadas marcas no corpo, determinados estigmas. E o que são estigmas? São signos, são sinais. E atrás dos sinais tem todo um simbolismo. Daí vem os estigmatas. Então, por que pessoas que têm um determinado traço, uma determinada marca me incomodam ou me atraem? Por que eu sonho sempre com aquele sujeito que tem uma mancha na cabeça? Então, por que ele tem essa mancha na cabeça? O que significa aquela mancha? Por exemplo, a gente teve o presidente da Rússia, você conhece ele, que tem uma mancha na cabeça, né? É uma mancha bem forte na cabeça. Então, o Gorbachev, ele tem uma mancha na cabeça. Aquela mancha é muito significativa. O formato daquela mancha, a posição daquela mancha. Então, você já diz quem é Gorbachev, não é um homem comum. Aquela mancha diz muito sobre ele. Então, são esses estigmas, são essas marcas. Agora eu pergunto, vocês têm marcas no corpo? Pode ser que tenham, pode ser que não tenham. Nem todo mundo precisa ter, mas se tiver, vamos ver. Vocês veem pessoas com marcas nos sonhos, têm contato com isso? Existe a calmancia, ou seja, vocês estão como que uma consciência voando no céu, olhando tudo que está acontecendo no céu. É fantástico isso. Permite o conhecimento fantástico através dos anjos, por exemplo. Então, tudo isso sai. Eu estou falando muito rápido de cada técnica dessa, mas cada técnica dessa é um histórico enorme de conhecimentos. Mas não é o objetivo desse curso. Existe a dactilomancia, sonhar com anéis. Alguém de vocês já sonhou com anéis? Não é possível que vocês não tenham sonhado com anéis, ainda mais mulheres. Mulheres adoram anéis. Já sonhou, né? Tá, sonhar com anéis. Agora, o que tem no anel? O anel tem símbolos, o anel ele tem valores.
Existe o anel de Giggs. O anel de Giggs, ele é fantástico. Ele foi achado dentro de um cavalo enorme, igual o cavalo de Troia, onde tinha um esqueleto. E lá dentro daquele cavalo, equivalente ao cavalo de Troia enorme, acharam o esqueleto, e Giggs então foi lá e tirou o anel desse defunto, que era o esqueleto. E dava o poder da invisibilidade a Giggs. Então dava poderes fantásticos. Então atrás do anel a gente tem magia, a gente tem poder, a gente tem conhecimento. E toda essa tradição, por que que o médico tem anel, por que que engenheiro tem anel, por que que advogado tem anel, por que que iniciados em tal ordem usam anel. Então o anel representa o círculo, representa o sagrado, mas tem toda uma simbologia. Então a gente ter um símbolo de um anel é muito importante através de sonhos, através de visões, através de percepções. Então, essa técnica chama-se dactilomancia, ou a mancia dos anéis dos dedos. Existe a hierosmancia e a hepatosmancia. Então, tem pessoas que sonham com vísceras. Então, sonha com coração, sonha com fígado, sonha com coisas internas das pessoas. São sonhos meio chocantes. E a pessoa fica até revoltada. Fala, mas caramba, eu tive um sonho que tinha um monte de fígado humano em cima da mesa. E o que que tem nisso? Olha o fígado, mulher. Olha o fígado, homem. É um sinal, quer dizer alguma coisa. A gente não é louco, nós não sonhamos por sonhar. Tem algo atrás daquilo que está se manifestando. Os próprios antigos, os hierofantes, os adivinhos, o que que eles faziam quando queriam praticar os sacrifícios humanos? Eles sabiam se aquele sacrifício foi válido, abrindo a pessoa, tirando o fígado e olhando para o fígado. Foi aceito pelos deuses, não foi aceito pelos deuses. Então o fígado tem uma representação muito forte da nossa própria realidade. Existe a hipnomancia, que são os próprios sonhos que a gente está falando. A horoscopomancia, que seria olhar as figuras do céu, os planetas, os astros, as estrelas. A calquibancia, que são sonhos com o cavalo, são muito significativos. O cavalo, ele é muito simbólico, é muito forte. Nós já começamos no módulo anterior, falamos da simbologia dos animais. Fomos até um ponto, falamos dos símbolos dos animais mais importantes e vamos depois discorrer com todos os outros. Então, este conhecimento dos sonhos, mais o que a gente está passando nos outros módulos, vai fortalecer. Se eu sonho com bode, por exemplo, o que que vai dar? Vai dar bode? Então, se eu sonhar com bode, o que que eu faço? Eu pego aquilo que nós passamos sobre o bode, vocês vão ver que ele é muito significativo. Uma serpente é muito significativo. Existe a cristalomancia, sonhar com pedras preciosas. A liptomancia, que é uma outra técnica, são qualquer tipo de pedra. A cristalomancia são cristais. E veja que a sabedoria que tem no cristal é fantástica. Existem aqueles sonhos que estão armazenados dentro dos crânios de cristais. Visões que estão dentro de crânios de cristais. Então tem uns aí que foram feitos no Paraguai, falsificados, mas tem outros que são verdadeiros, que vêm desde épocas muito anteriores, desde as épocas da Atlântida, onde tínhamos essa tecnologia. Então se a gente tiver a sorte de ter um cristal daquele, veja o armazenamento de informações que eles têm lá. E hoje os cristais dominam a nossa vida. Veja, aqui o relógio, temos o cristal de quartzo. Aplicando pressão, ele gera eletricidade. No pulso, que equivale aos segundos. A gente tem, através do cristal, a possibilidade de ter lentes, óculos, microscópios, telescópios, raios laser. Então veja a riqueza, computadores. Então os cristais estão presentes em tudo. Então eles são muito significativos e armazenam muito conhecimento. Então qual é o segredo aqui? Quando eu sonho com um cristal, com uma determinada pedra, o que eu tenho que fazer? Meditar, querer sonhar mais vezes com aquela pedra, dormir pensando naquele cristal, acordar pensando nele, que de repente eu vou entrar dentro do que está de conhecimento naquele cristal, naquela pedra. Então é a cristalomancia. Existe a licnomancia, que é a mesma coisa, são chamas. Alguém já sonhou com fogo, com chamas? Então isso é muito significativo, porque às vezes a gente sonha e só vê a chama. Não, mas a chama tem figuras lá dentro, tem imagens, tem registros, que são registros de salamandras, são registros de consciências das mais poderosas, chamadas consciências agnisváticas, ou dos pitres do fogo, pitres solares. Então são consciências maravilhosas. Então às vezes eu sonho com uma chama e a minha consciência humana só vê o fogo. Não, mas peraí, e o que tem nessa chama? Com certeza vocês vão ver que existem figuras, existem seres, existem imagens, existem símbolos, que se vocês focarem naquela parte da chama, vai começar a chover uma série de conhecimentos. Lembra o que eu falei? Tudo que a gente sonha fica dentro de nós. É só querer voltar aquele sonho e ele volta. Nós temos que aprender a fazer voltar o sonho.
e continuar esse aprendizado com esse símbolo que nós tivemos. Depois existe a necromancia ou nigromancia, que é evocar o morto para falar. Então seria você encontrar com o defunto lá no astral e fazer perguntas e ele te responde. É o que determinadas sessões espíritas tentam fazer. Mas isso é fria, isto é gelada. Porque perguntar para um morto é pior ainda do que perguntar para um vivo. Porque o vivo é mais fácil, tá aqui. O morto, além dos traumas, dos medos, dos problemas, ele sabe tanto quanto quem está vivo. Porque quando a gente morrer, o que eu levar de conceitos errados para o lado da morte, eu vou levar de conceito errado. O que eu aprendi de coisa errada, eu estou levando de errado. E o que eu levei de certo, eu estou levando de certo. Se você me perguntar algo que eu sei que está certo, eu vou te responder certo, se eu for consultar. Mas se você me perguntar algo que eu armazenei errado, eu vou te ensinar tudo errado, porque para mim aquilo é certo, só que é errado. Então consultar o morto é a maior besteira. Porque todo mundo pensa que o mundo dos mortos é um mundo de verdade. Não, é um mundo tão sujo, tão sórdido, tão errado, tão ruim quanto o nosso. Não tem diferença nenhuma. Senão, quando a gente morria, nós não iríamos para lá. Então, é um mundo igual ao nosso. Então, consultar um morto, mesma coisa que consultar qualquer um por aí. E como que tem determinados mortos aí que sabem filosofia, que sabem não sei o que lá, apesar de ser índios, pretos velhos ou índios caboclos, etc. Aí fica no grau de consciência de cada um, aceitar ou não aceitar. Será que isso não é uma vida anterior dele que está se manifestando? Não estou dizendo que a pessoa é charlatã, mas pode ser uma vida anterior, pode ser uma entidade angélica, um silfo que faz se passar por um preto velho, mas é um silfo inteligentíssimo que passa tudo através do preto velho. E o preto velho seria, dentro dos rituais espíritas, dentro do candomblé, da umbanda e etc., a figura de conexão. Mas o que está atrás não é o preto velho, é um silfo, que é uma extensão angélica. Então, consultar morto é fria. Não consultem morto. Inclusive, a Bíblia, ela não proíbe estudar a vida dos mortos, estudar o mundo astral. Não existe lugar nenhum da Bíblia que fala isso. A Bíblia não proíbe também estudar os sonhos, porque ela é toda focada em sonhos. Sonhos de aviso, sonhos proféticos, sonhos vaticinadores. Agora, ela é contra a necromancia e ela está perfeitamente correta. Porque é fria e é errado consultar morto. Então nós temos o verdadeiro espírita, a Federação Espírita aqui do Estado de São Paulo e brasileira, ela estuda os mortos, o mundo astral, para entender a vida do lado de lá. Não para ficar sabendo qual número vai dar na loteria. Senão que já tinha espírita milionário, médium milionário, porque o sujeito de lá falou o número certo e ele fala. Não. Agora, ele tem capacidade de saber o número certo. Ele tem, o morto não. Então, veja, necromancia, nigromancia. Então, existem muitos símbolos atrás de mortos. Por exemplo, a minha mãe, ela já é falecida há muitos anos. Eu tinha um tio que eu conheci quando era garoto. Toda vez que ela sonhava com aquele tio, não dava outra. Era uma boca de urubu, viu? Morria alguém. E o nome dele era Angelim. Olha o nome dele, Angelim. Angelim ia buscar um. Ela sonhava com aquele bendito Angelim, acordava afogueada. Nossa, sonhei com Angelim. Aí todo mundo já ficava mexendo para ver se estava vivo ali, porque ia morrer alguém. Aí todo mundo, ninguém mais dormia, ninguém mais saía porque morria mesmo. Esticava a canela no dia seguinte. E a mulher era uma praga, viu? E morria mesmo. Então qual era o símbolo dela? Qual é o símbolo anunciador da morte? Que é uma premonição. Então o que existe atrás desse simbolismo? Não é um angelim, não é nada. É simplesmente um acontecimento, é uma premonição, cujo símbolo é a figura desse angelim aí, que aparece anunciando uma morte. Agora, por que aparece esse angelim? Por que é ele? Porque com certeza, quando a minha mãe era garotinha, ela recebeu, quem foi dar a notícia da morte de alguém foi esse Angelim. Chegou, morreu fulano. Todo mundo chorou. E a mamãe assustada na saia da avó. Então ela marcou o Angelim com a morte. Então toda vez que ela tinha um pressentimento da morte de alguém, ela lembra do anunciador da morte que foi o Angelim, por isso que ele apareceu no sonho. Ela vai lá no registro, traz o Angelim e sonha com ele. Pronto, morre alguém. O Angelim nem existe, está dentro dela, da memória dela. O que existe é a realidade da morte, que ela capta através desse símbolo. Então veja, o símbolo dela o que é? Uma pessoa chamada Angelim. Mas quantos símbolos vocês têm que vocês desconhecem? Símbolos que trazem sorte, símbolos que trazem amor, símbolos que trazem doença, que trazem desgraças, que avisam vocês que vão acontecer algo e vocês não sabem, porque ele passa e vocês não captam.
É um bonde que não serve para vocês. Passou, já foi. Um ônibus que não é o caminho de vocês. Então, por isso que é importante entender os símbolos. A gente não sonha nada por acaso. Tudo tem um motivo. E quando a gente sonha correto, sonha nesse símbolo, a coisa funciona. A gente tem que entender o processo. Existe a necromancia. A necromancia é muito interessante. Ela permite capacidades fantásticas. Ou seja, a verdade e a realidade está dentro das coisas. Então tem pessoas que, por exemplo, pegam uma roupa íntima de uma pessoa, uma calcinha, uma cueca, uma meia, põem na testa e simplesmente diz onde a pessoa está. Pessoa sequestrada, pessoa perdida, pessoa desaparecida. De repente ela enxerga. Ou seja, ela consegue, através de um objeto físico que a pessoa usou, localizar a pessoa. Isso daí é uma capacidade fantástica que a gente chama de psicometria. Às vezes um relógio, uma caneta, isso é muito usado para desvendar crimes, para achar sequestros, pessoas desaparecidas, mas são poucas pessoas que têm essa capacidade aflorada em toda a sua intensidade. Então, a psicometria, ela está atrás de todos os símbolos, porque cada símbolo tem uma verdade atrás dela. Então, a psicometria é a técnica que permite achar a verdade atrás de qualquer coisa. Então, é fantástica. Então, a psicometria. Estudar a psicometria é uma coisa fantástica. E todos vocês têm capacidades psicométricas. É que vocês nunca testaram, mas a gente tem. Só que tem que ser trabalhado, tem que ser desenvolvido. Pegar no objeto e falar tudo sobre aquela pessoa. É fácil. Se eu pegar uma carteira profissional, eu vou falar tudo sobre ela. Porque está tudo registrado. Pelo menos da parte profissional. Mas eu falo qualquer objeto, uma caneta, tudo tem os dois aspectos, positivo e negativo. A psicometria é uma técnica muito interessante, porque ela permite entrar dentro do conhecimento que um objeto tem ou aquilo que está relacionado com o objeto. Então, uma roupa, um objeto de contato de uso pessoal, ou até mesmo dentro do próprio objeto. E pela psicometria, nós podemos extrair o conhecimento que tem dentro das coisas. Só que quem tem essa capacidade, ele não a desenvolve da maneira como poderia desenvolver. Porque essa capacidade permite colocar a nossa consciência dentro da cabeça de uma pessoa, respeitando o livre-arbítrio dele e tirar exatamente o que ela pensa. Dentro dos seus arquivos do hipocampo, dentro dos seus registros. Então, é fantástico. E se a gente, por exemplo, colocasse a nossa consciência dentro daquele ponto bindu, você teria toda a história dela, daquele momento até todas as vidas passadas, perfazendo aquela idade maluca que nós temos. Então, é muito interessante a psicometria. Existe a nomancia, que são nomes. Às vezes a gente vê um nome diferente, às vezes a gente vê uma letra diferente que aparece. Então são símbolos. Uma letra significa muito, um nome significa muito. É uma outra maneira de nós termos um símbolo que a gente recebe ou por um sonho astral ou por um sonho mental, tirar muita sabedoria e muito conhecimento. Existe a ofiomancia, ou seja, seria o conhecimento por serpentes. Então, cada tipo de serpente tem um significado. E a serpente representa, eu já falei dos simbolismos da serpente, foi logo no início, um dos primeiros cursos, onde a serpente representa o início da expulsão do paraíso, onde nós ganhamos uma mente 0 quilômetros, nunca tinha pensado, deixamos de ser o homem animal para sermos o homem racional, homem e mulher racional. E a serpente, então, representa toda a transformação de um ser rastejante, ignorante, num ser de luz. Se nós olharmos o arcano 9 atual do tarô, que é o adepto, aquele que conseguiu a consciência, a sabedoria, a salvação, o conhecimento maior, ele tem uma serpente do lado dele. Uma serpente em pé, não é rastejante. Então a serpente, ser 5, está ligado ao pentalfa, pentagrama, está ligado ao pentáculo, ligado ao número 5, ligado à quinta hierarquia e ligado às propriedades do quinto chakra, as propriedades espirituais. Então a serpente, ela tem um significado muito forte. E sonhar com serpente é sonhar com consciência, com sabedoria. Muitas vezes as pessoas têm medo de sonhar com serpente. Então veja, se uma pessoa mora no interior, toda hora passa uma jararaca lá, passa uma coral. Então sonhar com serpente às vezes liga-se à vivência dela com esse tipo de réptil. Mas uma pessoa aqui da cidade, da Paulista, de Santo André, sonhar com cobra, aí tem um outro significado muito mais forte. Então chama-se ofiomancia. Na própria Grécia Antiga, as pitonisas, que eram as adivinhas, os hierofantes, os oráculos, não os oráculos, o que buscava o oráculo, que é a divindade que fala. Então o que eles faziam, os pitons e as pitonisas? Eles dormiam nos templos com cobras.
Só que eles não pegavam qualquer cobra, eles pegavam cobra amarela. Então enchiam um templo de cobra amarela. E existe aqui no Brasil uma cobra amarela que é terrível, uma espécie de urutu que, se ela pega, ela mata mesmo. É história sem fim. Então eles dormiam com cobras amarelas porque elas permitiam capacidades de adivinhar, de vaticinar. Então, ligado à serpente, à fiomancia, nós temos todo o conhecimento. E olhando uma serpente, como ela anda, como ela se espelha, a gente então tem muito significado. Às vezes ela escreve, ela está escrevendo, eu não estou enxergando o que ela está escrevendo. Então, às vezes ela está dando um sinal, está fazendo um símbolo, está serpenteando um símbolo, e a gente simplesmente fica olhando a serpente e não vê o símbolo que ela está fazendo. Então, quando ela está enrolada, significa toda uma possibilidade. Agora, quando ela está solta, desenhando, aí que ela se expressa mesmo aquilo que ela quer. Eu vou falar nisso, sonhou com a cobra. Normalmente sonhar com cobra é algo bom, é algo relacionado à sabedoria. Popularmente é traição, mas se você pensar nisso, você até atrai a traição. Aí alguém vai te trair aí, mas sonhar com cobra é um simbolismo muito forte. Tem a psicomancia, que são sonhar com fatores anímicos também. Não? Isso é muito importante. A quiromancia, que são mãos. Então, às vezes a gente tem uma mão, é uma prática que existe de adivinhação que o cigano usa, que é a quiromancia, mas a mão ela é muito importante, porque a mão esquerda, para quem é destro, tem todo o nosso destino dentro da quiromancia. A mão direita representa a nossa transformação. E a mão que a gente não usa, por exemplo, a esquerda, representa a nossa integridade original de tudo que a gente tem de tendência. É o contrário. Se é o canhoto, a mão direita mantém a história e a mão esquerda, ela traz a realidade. Agora, se é ambidestro, usa os dois, aí não tem história. Aí só tem transformação dos dois. Então, sonhar com mãos é muito importante também. É muito significativo. Até a umancia, que é sonhar com oráculos, divindades que vêm ensinar, vêm falar, entidades que falam para a gente. Isso é muito importante. E a zoomantia, que são os animais. Então, aí cada animal tem um simbolismo. A gente já falou uma série de simbolismos de animais importantes. Vamos continuar falando desses simbolismos. Então, cada animal tem um símbolo. E tem as mancias dos 4 elementos. Ou seja, quais são os sonhos mais simbólicos, mais fortes, mais ricos e mais representativos? São os sonhos dos 4 elementos. Então, por exemplo, sonhar com o ar que está voando, sonhar com as nuvens, sonhar que está por cima, como que numa viagem, como se fosse um pássaro voando. Super-homem, super-mulher, super-gata, super-gato, qualquer uma. Hein? Como se estivesse realmente voando. É muito interessante. Porque nós fazemos esse tipo de viagem. Chama-se viagem astral, se a nossa consciência estiver no astral, a gente voa mesmo. E viagem mental, se a nossa consciência estiver nos pensamentos. Então, sonhar com o ar, sonhar com fenômenos aéreos, raios, trovões, tudo que acontece no ar, tornados, furacões, tem muito significado forte. Sonhar, por exemplo, com nuvem, tendo formas, tendo figuras. Sonhar também com ventos é muito importante, muito significativo. Então, sonhar com ar permite uma consciência muito forte. É um símbolo muito poderoso dentro dos conhecimentos simbólicos. Sonhar com fogo também. Não com o fogo da cachaça, mas com o fogo da piromancia. Então, piro é fogo, mancia é arte de adivinhar pelo fogo. E a arte de adivinhar pelo fogo sempre foi utilizada em todas as tradições. Existe a linomancia, que é adivinhar pela chama. A chama também diz muito. E é ligada à piromancia. E linomancia, nós temos sonhar com bolas luminosas, com figuras luminosas, tipo neon, tipos letras, tipo objetos, tipo UFOs, por exemplo, seres iluminados, como se fossem seres de luz ou formas de luz. Isso é muito importante. E sonhar com trevas é exatamente o oposto, é muito negativo, muito ruim. Ou seja, espectros, seres de pouca luz ou seres de alta luz, de alta consciência. Quanto mais fogo, quanto mais luz, quanto mais chama, melhor é o negócio. Sonhar com água chama hidromancia. Então, sonhar, por exemplo, no rio, um rio caudaloso, sonhar num rio turbulento, onde a gente está lutando naquele rio, sempre tem um significado nefasto, ruim, problemático. E se a gente está se saindo bem naquela situação, é o sucesso frente a uma dificuldade, por exemplo. E são sonhos que realmente a gente tem que respeitar. Ar, fogo e água. Sonhar com rio, com cachoeira, com lago, com mar. Muitas vezes a gente sonha que está dentro do rio, que está dentro do mar, é muito importante, é muito significativo.
Sonhar com terra é a geomancia. A gente pode sonhar porque a gente está desenhando na terra. Então é muito significativo um símbolo desenhado na terra. Então muitas pessoas têm sonhos de coisas que ela vê marcas na terra. Então ela está seguindo trilhas, vendo um monte de marcas. Então às vezes é uma linguagem simbólica enorme e ela pensa simplesmente que está numa trilha de escoteiro. Quer dizer, quando ela poderia realmente pensar nos símbolos. Porque a gente tem que ficar atento onde tem símbolo, onde que existe um símbolo e pesquisar isso. Às vezes é o próprio pó, ou seja, o pó forma uma figura, forma um desenho. A litomancia, sonhar com pedras. Aí está ligado talismãs também, sonhar com objetos que lembram talismãs. Agromancia seria sonhar com vegetais, tudo que vem na natureza, tudo que tem na natureza. Árvores são muito significativas. Existe um trabalho que a gente fez só falando de árvores, das árvores sagradas. Então, por exemplo, sonhar com carvalho é totalmente diferente do que sonhar com uma videira, sonhar com uma oliveira, sonhar com um elmo, sonhar com um cedro. Um cedro tem alto significado, principalmente sonhar com o topo de um cedro. É uma consciência fantástica sonhar com cedro. São as árvores sagradas. A figueira. Então, qual foi a árvore do paraíso? Não era a macieira, era a figueira. Porque o único texto que dá alguma indicação diz que Adão, quando comeu do fruto proibido, ele sentiu a vergonha. Ou seja, veio a capacidade de julgamento dele. Veio a vergonha. E ele pegou a folha e se cobriu na hora. Que era o quê? Uma folha de figueira. Ele não se cobriu com videira. Então, esse Adão bonitão aí, tipo Bandeiras, Brad Pitt, usando uma folha de parreira, é falsa. E uma Eva de cabelo encaracolado, aquela gatona, parece artista de cinema, também com uma folha de videira, é falsa. Era a figueira. E o Adão e a Eva eram bichos feios, horríveis. Éramos monstros de 4,30 metros, o braço comprido que ia até o chão. A gente parecia um libergúmeno do que um ser humano. Era um animal troglodita horroroso e ainda se cobrir com uma folha de figueira. Então imagina o tamanho do figo que existia e da figueira que existia. Porque tudo era grande naquela época. Não era essa figueira que a gente conhece. E cada árvore tem um simbolismo de conhecimento. Por exemplo, sonhar com o salgueiro é sonhar com os conhecimentos herméticos, conhecimentos ocultos, abre realmente muito dentro do conhecimento. Sonhar com uma brecha dentro de um salgueiro, entrar lá dentro, é a própria sabedoria de Hermès, é uma sabedoria fantástica. Então, vem os objetos da Terra. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, qualquer sonho que tenha ar, fogo, terra e água, normalmente são simbólicos. A não ser que, por exemplo, eu fiquei a tarde toda, sem fazer nada, do lado do lago do Ibirapuera, vendo os marrecos lá. E à noite eu sonho com um lago. Peraí, aí não é significativo. É uma lembrança que marcou muito, que voltou como uma lembrança de uma realidade física, ficou claro? Agora, do nada, surgir algo assim é muito importante. Eu não vi rio, não tenho nada com rio, não tenho notícia nenhuma de um rio. E de repente eu começo a sonhar muito com o rio. Aí tem um significado. Então, as mancias simbólicas realmente são muito fortes. Então, tudo isso que eu falei, por que eu fiz questão de bater nesse ponto? Porque a mancia permite capacidades superiores, da premonição, da precognição, do pressentimento. E já é algo que vem não da nossa realidade, mas de outras realidades, que chega na nossa consciência. E se chega a isso, pode chegar muito mais. Então, as mancias, seja elas quais forem, elas vão trazer um agregado de conhecimento cada vez maior, importante, por isso que todas elas são necessárias. E as mancias desses 4 elementos são as mais importantes de todas. E o simbolismo a gente sempre fala. Tem os simbolismos das árvores, dos animais, dos objetos. E estudando esses simbolismos, a nossa consciência vai se ampliando. Falar um pouquinho sobre o mecanismo dos sonhos. Vamos falar dos aspectos científicos. Como é que a gente sabe que sonha? Todo mundo sonha. Então, a entrada no sonho, a gente começa com um sonho leve. Normalmente demora uns 10 minutos. Depois a gente entra no sonho, que é uma primeira fase. Depois tem um período de sonho leve e depois entra no sonho pesado. Aí já está dormindo mesmo. E se acorda quando a gente está no sono pesado, a gente fica zonzo. Se for no sono leve, a gente nem reclama muito. Levanta e já está acordado. Mas no sono zonzo, a gente nem sabe, demora um pouco para acordar. Para conhecer uma pessoa que está sonhando, existe o estado REM, que é o Rapid Eyes Movement, é o movimento rápido dos olhos. Então, quando nós sonhamos, automaticamente os nossos olhos mexem debaixo das pálpebras para a esquerda, para cima, para baixo. Então, quando os olhos estão mexendo e uma pessoa está dormindo, ele está sonhando. Então, se nós acordarmos calmamente, com grande possibilidade ele vai lembrar dos sonhos. E cientificamente isso é controlado em laboratórios, universidades,
coloco o eletroencefalograma, vão acompanhando o movimento dos olhos e vão registrando atividades cerebrais. Então, prova-se que a pessoa sonha quando tem esse movimento. E nós temos de 4 a 5 sonhos fortes por noite ou viagens astrais, viagens mentais. Eles têm duração de 10 minutos até 1 hora. Então a gente fica nessas viagens extracorpóreas sonhando de 10 minutos a 1 hora. E 50% dos sonhos acontecem na parte bem final do sonho, quase no momento de acordar, no momento mais gostoso, parece que é castigo. Na hora que vai acordar, a gente está sonhando. Bom, na realidade, o sonho é uma experiência, é uma vivência de nossa alma. E é importante saber essa vivência. O nosso corpo astral tem 100% de matéria astral. E astral é luz. Se vocês olharem, o meu corpo astral é exatamente igual ao meu corpo físico. Não tem diferença nenhuma. Ele vai estar vestido exatamente como eu estou vestido agora. Então ele vai ter as mesmas cores que eu tenho. Só que é uma luz fraca que nós não conseguimos enxergar com estes olhos grosseiros que nós temos. Mas quando nós despertamos uma capacidade clarividente, clare é ver claro, clarividência é ver claro, a gente consegue ver esse corpo. Então, se sair o meu corpo astral aqui do meu corpo físico, os meus sentimentos estão aqui, do meu lado, não estão mais aqui. Que eu sinto, eu tenho sentimentos e emoções, onde? Eles estão no corpo astral, aqui do lado. E ele é igualzinho ao corpo físico. Só que como ele é feito de luz, 95% da matéria forma esse corpo que é igual ao meu. E 5% da matéria fica em volta dele formando um ovo, chamado aura astral. Então, o nosso aura astral tem 5% da nossa matéria astral, que faz parte do nosso corpo astral. E o nosso corpo físico astral, que é igual ao nosso, mesmo tamanho, sem tirar nem pôr, ele tem 95% da matéria astral. Então, 100% é o corpo, mais a luminosidade na forma de um ovo, onde eu levo os limites da minha mão, os limites assim, girando o corpo para cima, subindo um banquinho para baixo, é o ovo que envolve o nosso corpo, chamado ovo áurico. Então, aqui tem uma descrição do nosso corpo astral. Se a gente olhar uma pessoa dormindo, quando ele dorme na cama, fica o corpo físico e o vital. O corpo vital nunca sai, só sai se a pessoa morre. Se a pessoa está viva, o corpo vital fica junto. Tem gente que faz viagem vital aí para aplicar prana. Quer dizer, é impossível, isso não existe, é fantasia. Ele morre se fizer isso. Então o corpo físico e o vital fica lá na cama. Mas o corpo astral sai. E quando ele sai, ele fica preso por um cordão da grossura do dedo, prende o nosso umbigo com o umbigo desse corpo aqui. Então toda noite a gente está dormindo lá na cama e de repente pelo umbigo começa a desplacar, né? A gente começa a desplacar, começa o umbigo crescer, tof, aí a perna levanta, aí a gente começa a sair e em cima de nós fica um corpo exatamente igual ao nosso, como um sósia, bem em cima de nós, a cerca de um palmo de distância. Uma das maneiras de nós fazermos viagem astral é essa, é eu dormir e mentalizar que eu estou saindo e que o meu corpo está a um palmo, a uns 10 centímetros para cima do meu corpo físico. É a prática para fazer viagem astral consciente. Então a gente sai. Depois disso a gente levanta e fica do lado da cama. Então o corpo fica dormindo, o corpo físico, o corpo vital, e o corpo astral fica no pé da cama lá preso. Se uma pessoa é medrosa, tem medo de morrer, egoísta, não é materialista, ela não se afasta do corpo, principalmente se for medrosa. Então ela fica do lado. Então ela faz viagem astral michuruca. Ela fica do lado da cama. Às vezes atravessa a parede, vai no quarto do vizinho, vai perturbar o vizinho, vai no quarto de baixo, vai no quarto de cima, vai aqui, vai ali. Não sai de lá do apartamento, fica ali. Agora, se uma pessoa é curiosa, altruísta, não tem medo de morrer, pesquisadora, gosta de novidade, a hora que ela sai, ela se vê livre e vai embora. E esse cordão é um cordão de luz, é um cordão energético, é uma energia na forma de luz. Então, esse cordão é extensível e a pessoa pode ir onde ele quiser. Então, ele pode ir para a Fortaleza, ele fica preso com esse cordão, só que ele se afina, mas liga aquela alma com aquela pessoa. Se ele quiser ir para o Japão, para Tóquio, ver o que o Degazek dele está fazendo lá no Japão, ela também estica e vai até o Japão. Eu fiz uma viagem, uma vez, foi a viagem mais longa que eu fiz, foi 75 milhões de quilômetros. Fui para Marte, antes do pessoal chegar lá. Antes de ter Apolo 13, que mostrou a Terra lá de fora. Então eu já sabia, já enxergava a Lua como é que era, já estive em Marte. Eu tive prova, porque tudo que eu vi foi o que Pathfinder, a primeira sonda, mostrou. O que viram atrás da Terra foi o que eu vi. A posição passando pela Lua, voltando, foi o que eu vi a Terra ao chegar, foi o que eu vi a Lua ao chegar. E eu cheguei lá. Tive uma experiência fantástica com seres enormes,
dentro de uma caverna, né, em Marte. Eu não sou louco, eu tenho isso na minha consciência até hoje. Tinha um equipamento que emitia uma luz linda lá dentro. Sentamos todos, eles não tinham boca, tinha apenas um pequeno tracinho aqui, uma cabeça bem triangular, uns olhos enormes, toda uma roupa laranja em todos eles, e eu fiquei lá no meio deles sem saber o que fazer. E aí ficamos lá. Muita coisa foi colocada dentro de mim, muita coisa eu passei para eles, muita coisa eles passaram para mim, só que eu não tenho lembrança nenhuma disso. Pode ser que esteja se expressando, mas eu não sei, eu não tenho consciência. E depois, da mesma maneira que eu fui chamado, porque me levaram lá, me trouxeram também. Então foi uma viagem incrível, velocidades incríveis, senti realmente uma coisa maravilhosa, ver esse universo lá fora, foi fantástico. E o meu cordão esticou até lá, quer dizer, eu não morri, eu voltei e fiquei preso na minha alma. Então não existem limites que eu saiba para esse corpo astral. Então até Marte a gente chega, isso eu posso dizer. Mas pelo que eu sei, nós chegamos em qualquer ponto do sistema solar. Não existem limites da gente sair. Vocês já sentiram uma sensação de estarem caindo, e de repente se acorda, levanta até cair da cama? Então o que é isso? É simplesmente algo que o corpo está chamando, algo que está necessitando da volta de vocês, e esse cordão que foi esticado, ele é recolhido imediatamente. E esse recolhimento dá essa sensação de velocidade que está caindo, e de repente a pessoa cai mesmo dentro dele. E às vezes não encaixa direito. Então, às vezes a gente fica mais para a direita, mais para a esquerda. Então o lado esquerdo fica insensível. E aqui a gente coça até onde não deve, fora do ar. Às vezes vem para frente, a gente fica para trás, então não encaixa direito. Mas aí na outra noite a gente dorme, sai outra vez, ou na mesma noite, se sonhar de novo. Volta, encaixa direito, acaba o problema. Já é uma saída fora do corpo que todos nós fazemos. Então a pessoa que não tem medo vai embora. É uma viagem astral fantástica. E quando nós saímos, nós podemos ter dois destinos. Se a nossa consciência estiver nos sentidos, nos sentimentos, nas emoções, nos instintos, a gente vai para o astral. E no astral não se pode pensar, não existe pensamento no astral. Ninguém pensa no astral. Não tem escola para pensar no astral. Então isso chama-se viagem astral, que é o mundo que a gente vai depois que morrer. Nós não vamos pensar depois que morrer. A gente só vai sentir, só isso. Depois, se a nossa consciência estiver focada nos pensamentos, eu não vou no astral porque não pode pensar, então eu vou para o mental. E no mental não pode sentir, só pode pensar. Então aí eu vou para o mundo mental. Então o espírito está certo quando diz que no astral tem escola que a gente estuda, totalmente errado. Mas em conceito não, falando de alma, porque a dimensão existe, que é a dimensão mental. Então nós vamos não para o astral, mas para o mental. Aí sim, você estuda, você fala, você entende, é raciocínio, é lógica, é dedução, é só mental, não pode sentir. Então é o grande segredo. Todo mundo só fala de viagem astral, mas além da astral, temos viagem mental também. E grande parte dos homens, em sua maioria, fazem viagem mental. E as mulheres, em sua grande maioria, fazem viagem astral, se bem que ambos fazem os dois, astral e mental. Temos a mesma capacidade. Só que os homens fazem mais mental. A mulher, mais emoção. Tchau, tchan, faz mais astral. E esse cordão chamado cordão umbilical, ele é um cordão energético, é uma energia. Se não já pensaram como é que fica o edifício Copan, lá no centro da cidade? É gente que vem pra cá, gente que vem pra lá, gente que sobe, gente que desce. Ia ser o nó de cordão umbilical à noite lá. Que é um dos maiores prédios habitados que nós temos. Ia ser o enrosco de cordão astral. E quem que ia desatar aqueles enroscos? Mas não é, ele corta, ele cruza. E não tem problema nenhum. Simplesmente ele mantém. É uma energia que segura a alma, como um raio. E a morte é caracterizada pelo corte desse cordão. Quando corta, nós morremos. Enquanto esse cordão está preso comigo, eu não morro. Estou vivo. Vocês já sentiram isso? A gente quer mexer, não mexe. Quer falar, a língua fica presa. A gente tem aquela sensação esquisita. Sabe o que é isso? É o momento que nós estamos saindo do corpo. Então, ou seja, nós não estamos mais no corpo. Então a gente quer mexer o braço, mas não mexe, porque o meu braço já está fora, o meu astral está fora. Então eu não tenho acesso sobre o comando. Eu já estou fora do corpo. Quer dizer, eu já estou saindo, eu estou fora, então eu não consigo mexer meu corpo. Aí eu quero falar, a língua fica grossa, não fala. Aí eu quero pensar, não penso, eu fico preso. Aí a pessoa fica apavorada, assusta, e isso causa até o desconforto. Então, isso chama-se catalepsia. Chama-se catalepsia. Então, o que é a catalepsia? Sensação antecede uma viagem astral ou mental. Então, a pessoa fica dura, inerte, quer mexer, não pode falar. É uma sensação pesada. O que você tem que fazer aí? Sabe o que você tem que fazer? Naquele momento, ficar calma. Fecha um olho e abre o outro. Com o olho direito você dorme, com o olho esquerdo você vê o que está acontecendo. Ou seja, você tem que saber uma maneira de enganar você mesma. Sair assim, fazendo de conta que você está dormindo, mas está acordada, para ver o que acontece. E aí você começa a perceber outras realidades. Aí que você se vê fora do corpo.